Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane, esse é o canal da Psicologia Social. Mas aqui nós navegamos por todas as áreas da psicologia. Visite todas as playlists que tem aí que são interessantes, tem sobre narcisismo, sobre as personalidades, os transtornos de personalidade, aulas de coaching, tem emoções e sentimentos, tem várias playlists aí que são inteligência, que é linda, tem coisas muito importantes lá. Eu gostaria de incentivar vocês a lerem a descrição dos vídeos, não só dos meus, de qualquer pessoa, porque é muito importante. Ali tem uma síntese do que você vai encontrar no vídeo, ok? E os meus contatos, tudo na descrição do vídeo. Então, tô assim, né, com aquele cabelão assim de Janaína Pascoal. Hoje baixou Janaína Pascoal em mim, sabe? O espírito vivo de Janaína Pascoal baixou em mim. Sou fã incondicional. Então, nosso tópico de hoje é um tópico doloroso, né? Como vocês sabem, nós estamos em duas séries ao mesmo tempo. Porque é a série de narcisismo chamada Dá Medo, né? A segunda série, porque já tem uma aí. E nós estamos também na série de invalidação familiar. E hoje nós vamos falar de um assunto conhecido desde criança, que eu já ouvia falar sobre esse assunto, e eu acho que esse assunto é desde do início da humanidade, que é a ovelha negra da família. Essa pessoa que é intitulada a ovelha negra da família, passa por um sofrimento muito grande, de rejeição, principalmente, não só dos seus pais, como dos irmãos e de toda a família. Ele passa por uma invalidação familiar, desde os parentes mais próximos, né, como pai, mãe e irmãos, como os parentes mais distantes, tios, primos, avós, etc, etc, etc. Então hoje nós vamos falar dessa pessoa que sofre rejeição, que é maltratado, que é humilhado, que é esquecido, principalmente pelos seus genitores. Os seres humanos são criaturas que se conectam, se ligam, se juntam, se pertencem. Isso significa ter experiências positivas com os outros, a ligação ao longo do tempo. Mas quando essa necessidade de preencher não é reconhecida, quando a necessidade fundamental de pertencer, né? De pertencer não a outra pessoa, porque ninguém pertence a ninguém, mas de pertencer à sociedade familiar, de ser membro daquela sociedade familiar. Membro fundamental, que foi ali que tudo começou. Quando a pessoa não é incluído nessa sociedade chamada família, acontece a rejeição. E isso pode levar a uma série de condições humanas, tipo depressão, frustração, insegurança, ansiedade, solidão e ciúmes. Para a maioria, a família é uma fonte de pertencentimento, né? De você pertencer àquele grupo. Mas no caso da ovelha negra, ela é rejeitada ou desaprovada pela sua família. Muitos psicólogos que escrevem livros, né, que registra as suas pesquisas, os seus conhecimentos, eles dizem que essa rejeição familiar
é uma espécie de marginalização. Ou seja, o chamado ovelha negra é marginalizado pela sua própria família. Janaína, me socorra, porque eu perdi um pouco do controle em um dos meus vídeos. Qual foi o vídeo, meu Deus do céu? Filhos ingratos, né? E muita gente me criticou. Um dia eu vou mostrar minha caixinha de spam para vocês. Mas eu não estava dizendo que não existe filhos tóxicos, que não existe filhos narcisistas. Eu não estava dizendo isso. Eu estava falando quando os pais são investidores familiar, ou seja, ele investe no filho para ter uma recompensa financeira e não uma recompensa de amor e nem de ver aquele filho prosperar. Falar desses maltratos, dessas perversidades, desse narcisismo familiar, isso me sobe o sangue, sabe? Às vezes eu não me reconheço. Baixa assim uma Janaína em mim que eu fico furiosa. Janaína, isso é admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Um beijo no seu coração, linda. As pessoas que são as consideradas à margem, né? Elas estão à margem de um grupo, no caso, a família, ou da sociedade, que é no caso das pessoas que quebram as regras sociais. Mas nesse caso, essa pessoa que está à margem desse grupo familiar, ele não quebrou nada. Ele não quebrou nenhuma regra. Ele simplesmente não foi aceito naquele grupo. E isso não só acontece nos grupos humanos, não. Na natureza, nos animais irracionais também acontece. A ovelha negra, né? Dos grupos sociais dos animais. Muitos são rejeitados. Tem a história do patinho feio e outras histórias famosas que tem aí. A ovelha negra humana, ela praticamente não tem voz dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio grupo, dentro da sua própria família. Ela não tem voz. Tudo que ela fala é rejeitado, é jogado na lata do lixo. Ela não tem nenhum tipo de influência naquela família. Marcados como desviantes, eles sentem necessidades de fazer uma pausa psicológica e física desse grupo. Ou seja, alguns deles se afastam completamente da família. Isso é uma coisa muito dolorosa, porque quem não é aceito pela sua família corre o risco de não ser aceito pela sociedade. Não que a sociedade vai rejeitá-lo, porque a sociedade não conhece a história dele. Mas é ele mesmo que não se sente capaz de se inserir em grupo nenhum. É um trauma, assim, uma coisa absurda. Quando uma pessoa é rejeitada pela sua própria família, isso pode levar a uma desintegração da sua própria identidade. Olha que coisa devastadora, gente. Porque a sua identidade é a sua família. E quando você é rejeitado por essa sua família, a sua identidade se desintegra. Porque você não tem a quem pertencer. Você não pertence a nada. Você se sente nada. Triste, né? A rejeição, ela traz consequências devastadoras profundas, como agressividade, narcisismo, violência, né? A pessoa passa a ser agressiva, a pessoa passa a ser violento, a pessoa cria uma personalidade de defesa tão intensa, mas para o lado negativo. Ou então,
ela passa a ter um funcionamento intelectual de diminuição, ou seja, baixa autoestima. E ela sofre, ela passa a ter desapego e dormência emocional. Vocês entenderam que é como se na vida dessa pessoa, que é chamada de ovelha negra, tivesse passado um storm. Storm, em português, meu Deus, como é o nome? Um furacão, um tsunami que devastou a vida dessa pessoa. E outra coisa, muitas vezes em uma família, não tem só uma ovelha negra. Às vezes é mais de um membro, né? Às vezes são duas ovelhas. As ovelhas negras, elas têm um conjunto de circunstâncias com as quais elas têm que lidar durante a sua vida e no seu dia a dia. Embora esse processo de marginalização aconteça ao longo da vida da ovelha dentro da família ou fora, porque como ela leva esse trauma com ela, ela tem dificuldade em conviver com outras pessoas. Muitas vezes, essa ovelha negra se coloca em um ponto de virada e ela sai dessa família. E muitos só têm essa família na memória, mas no coração ela tira definitivamente. E isso marca relações de vacilos, de vacilações, de insegurança na sua vida, com relação às outras pessoas. A ovelha negra também, ela sofre uma forma de perda ambígua. Ela tem a perda física, mas não tem a psicológica. Ou seja, ela se afasta da família, mas ela continua amando aquela família. Ela não consegue esquecê-la. Ela sente falta da presença. Embora aquela presença seja muito dolorosa para ela, mas ela não consegue cortar o laço psicológico. Ela corta o laço físico. É o que nós psicólogos dizemos. Você não deixa de amar as pessoas. Você deixa de amar a dor que aquela pessoa te causa. Então, essa forma ambígua de perda é isso. Você se separa da dor, mas você não se separa do amor. E isso não é só em família. Isso são em todos os relacionamentos tóxicos, né? Às vezes a gente se afasta da pessoa, mas não porque deixou de amar. A gente continua amando a pessoa. A gente se afasta da dor que aquela pessoa nos causa. Mas a gente não consegue esquecer. O coração não deixa. É o poder sensorial do coração com a mente. E a gente continua amando. Mas a gente não quer a dor. A gente não quer sofrer. A ovelha negra, a maioria delas é assim. É por isso que elas ficam desesperadas, sofrendo, e elas não conseguem se conectar na vida. Porque ela se separou da família, mas ela não deixou de amar sua família. A ovelha negra, ela tem baixo status na sua família. Eu estou falando, esse núcleo que eu estou falando, família, essa sociedade família, eu estou incluindo todos os membros da família. Desde avós, bisavós, muita gente tem bisavós vivos, né? Avós, bisavós, tios, primos, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Então, todas as pessoas da família, elas rejeitam a ovelha negra. Porque os seus pais
que são os mais próximos, foram aqueles que deram vida àquele ser, ele propaga essa rejeição e aqueles defeitos que os pais colocam naquela ovelha, os familiares absorvem e acham que aquela pessoa é assim, ao invés de observar a pessoa e combater aquilo. Não, eles seguem a mesma linha paternal ou parental, não sei como é que se chama aí. Isso é um estresse constante na vida da ovelha negra e uma necessidade de estratégia de enfrentamento o tempo inteiro. Ser uma ovelha negra é uma experiência profundamente dolorosa, mas muitos deles encontram nesse momento que elas entendem o que elas são dentro daquela família, elas encontram uma coisa que muitos chamam de força e de coragem, mas que na psicologia a gente chama de resiliência, que é você encontrar forças onde não existe. É você encontrar a luz no túnel da escuridão. É você encontrar amor num ambiente de ódio. É você se superar, não importa a adversidade, não importa o que está acontecendo ao seu lado. Você se supera a cada momento. Isso se chama resiliência. Eu já fiz um vídeo sobre resiliência, mas eu vou fazer outros vídeos explicando como você exercitar esse sentimento dentro de você para poder você enfrentar as dificuldades da vida. Tudo isso são títulos que se dão a uma ovelha negra. Excluídos, diferentes, não aceitos, rejeitados, não apreciados, marginalizados, né? São marginalizados. Eles têm um sentimento crônico de marginalização. Muitos hoje usam as redes sociais como suas terapias, porque eles não têm acesso à terapia, porque eles não têm acesso à informação, outro tipo de informação, porque é uma forma gratuita deles serem aceitos, deles poderem dividir a dor deles, de alguém se sensibilizar com o sofrimento deles e entendê-los. Porque eles ficam em busca de validação, procurando alguém que para lhe validar, sendo que eles são validados pelos que eles são, pela pessoa que eles são, pelos valores que eles têm, os princípios, o amor que eles têm dentro do coração, porque eles são amorosos, sim. Mesmo aqueles que ficaram agressivos, que ficaram violentos, é a busca do amor familiar, que eles não tiveram. Porque na cabecinha deles, eles não entendem essa rejeição. Se eles pertencem àquela mesma família. É muito difícil, gente, é muito doloroso. Você dizer assim, mas por que eles não me aceitam? Você não encontra a resposta. A resposta, gente, se chama empatia. A resposta, gente, está na raiz familiar. A resposta está nos ancestrais. É como se fosse uma hereditariedade psicológica. Entendeu agora? Entendeu? A ovelha negra, ela fica procurando esse amor e esse apoio por outras rotas sociais.
já que ela não tem na rota principal, que é a família. Alguns decidem tentar investir em relacionamentos com os irmãos, com tios, com primos, que eles consideram mais genuínos, mais amorosos, mais inclusivos. Para algumas pessoas, para algumas ovelhas negras, a fonte antagônica do seu sofrimento, da sua dor, são os irmãos. Porque às vezes tem irmãos que dão para a ovelha negra um apoio que os pais não dão. E tem uma coisa dolorosa. É quando a família sai de férias e a ovelha negra não é incluída. E a ovelha negra não é aceita. Todo mundo viaja, todo mundo vai, a ovelha negra fica lá, em casa, sozinho. E nos finais de semana, então, que a ovelha negra não participa dos eventos familiares. E às vezes a ovelha negra é rejeitada até dentro da própria religião da família. Porque a marginalização foi tão grande que chegou num ambiente onde todo mundo vai procurar conforto espiritual. Mas a ovelha negra, muitas delas não encontram nem nesses lugares. Às vezes, uma ovelha negra, ela se apega tanto a um membro da família que é mais receptivo, que é mais carinhoso, né? Porque sempre tem uma pessoa na família que é mais receptivo. E ele se desespera quando aquela pessoa vai sair, né? Seja um irmão, seja uma irmã. Vai casar, vai viajar, vai estudar fora, vai fazer qualquer coisa. E aí a ovelha negra se desespera. Porque o apoio dela vai embora. E agora como é que ela vai viver naquele ambiente hostil? Essa falta de apoio, essa falta de amor, essa falta de aceitação, faz com que a pessoa nunca se sinta confortável consigo mesma. E alguns procuram parentes adotivos ou fictícios, né? Para poder continuar vivendo, como nas redes sociais, né? Que as pessoas encontram esse apoio. É por isso que você tem que saber filtrar esses apoios, para você não ser marginalizado mais uma vez e nem para você ficar frustrado mais uma vez. Então muitos deles, né, encontram essas pessoas nas suas redes sociais e eles dizem assim: agora eu tenho uma família que eu adotei, que eles adotaram. Não foi a família que adotou eles, não, foi eles que adotaram a pessoa, né? Porque quando alguém sente empatia e simpatia por a gente e está sempre ali nos prestigiando, foram eles que nos adotaram, não fomos nós que adotamos vocês. Vocês é que me adotaram, entendeu? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? De dar de volta aquilo que vocês esperam, pelo menos verbalmente. Se você não pode sair, ser uma ovelha negra e você não pode sair dessa família, eu sou emotiva mesmo, sabe? Eu sou emotiva, eu choro demais, sou chorona. E é por isso que eu choro assim nos vídeos. Eu penso que eu sou assim emotiva porque eu passei por alguma coisa assim de... Eu não tive muitos problemas familiares. Eu tive um avô que era uma pessoa assim que eu fico pensando assim, meu Deus, se existisse 100 pessoas no mundo igual a meu avô, o mundo teria jeito. Meu avô era uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa. Que homem, meu Deus, sinto uma saudade imensa. O meu pai, ele era rígido, assim, em regras. Mas ele não batia filho, não fazia essas coisas.
Ele era rígido em regras, sabe? Meio-dia tinha que estar todo mundo sentado na mesa. Tinha que orar antes da refeição, tinha que orar depois. Então, isso eram regras que não podiam ser quebradas. Todo dia da semana, um filho tinha as obrigações domésticas. Se fosse menino ou menina, não interessava. Outras coisas não tinham, esse negócio de rejeição, não. Os filhos eram todos iguais. Eu me emociono porque eu me coloco no lugar da pessoa que está sofrendo. É por isso que eu me emociono, só por isso. Que eu me coloco no lugar daquele que sofre. Porque você só pode entender a dor de alguém se você pensar você mesmo passando por aquilo. Se você suportaria, se você aguentaria, o que você faria, se você teria estrutura para passar por tudo aquilo. Então, se você se colocar no lugar da pessoa, aí você vai sentir a mesma dor que a pessoa está sentindo. Isso se chama compaixão. Então, a ovelha negra, ela fica buscando um ambiente onde ela não tenha que trabalhar duro para ser aceita, onde ela é aceita pela pessoa que ela é, pelo ser humano que ela é. Entendeu agora? Uma forma também de você se preservar é você criar limites de informações pessoais. Quanto menos aqueles membros da família que te rejeitam souber da sua vida, mais tranquilidade você vai ter em viver com eles. Não é que você esteja escondendo, você está se preservando. Porque tudo que eles souberem da sua vida pessoal é motivo para eles lhe rejeitarem, lhe criticarem, lhe humilharem, lhe difamarem, e lhe rejeitarem. Acabou a paz. Então depois eu vou fazer outros vídeos falando como minimizar essas dores, esse sofrimento e essa convivência, e falando também outras coisas sobre a ovelha negra. Mas esse vídeo eu tenho que terminar aqui agora. Ok? E não se entregue à dor. Se entregue ao bálsamo do alívio que você pode construir dentro da sua cabecinha, na sua mente, praticando resiliência, compaixão, autocompaixão. Porque a ovelha negra, ela sofre de auto-ódio, ela passa a se odiar, porque ela não entende porque é que os outros não gostam dela, rejeitam. Ela não entende, ninguém entende, ninguém entende, ninguém entende. Mas tenha autocompaixão, substitua o auto-ódio pelo autocompaixão. Eu ainda vou fazer vídeo sobre todas essas coisas, tá bom? Então, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha bastante esses vídeos. Vocês vão estar me ajudando, ok? Assistam também essas propagandas do início do vídeo, porque assim vocês vão me ajudar. Porque se vocês saírem logo, se vocês não assistirem no mínimo 10 segundos, não me beneficia em nada, ok? Então vocês têm que assistir, ou se vocês quiserem clicar na propaganda, tudo isso ajuda o canal. Não vai dar mais para continuar. Então, um beijo grande no coração, fica com Deus.